E aí, meu povo, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar dos Estados Unidos versus China, a guerra comercial que mudou o mundo. Primeiro é importante a gente bater um papo sobre isso para entender o que está acontecendo no mundo e, inclusive, se preparar. Primeiro, nós vamos abordar aqui o que seria uma guerra comercial clássica. Por exemplo, para quem se lembra, lá por volta de 1980, o Japão começou a produzir carros de uma qualidade absurda, assim como eletrônicos, mas o caso principal foram os carros. E isso inundou o mercado americano com Honda, Toyota. E aí pronto, como os carros são muito bons, os carros americanos acabaram ficando sem vender. Então os Estados Unidos impôs, muito gentilmente, digamos assim, que o Japão voluntariamente não colocasse seus veículos no mercado americano. Uma espécie de sanção. Aí o Japão fez o seguinte, o Japão pegou e abriu as fábricas dentro dos Estados Unidos, porém conservando o controle administrativo. E hoje, não só nos Estados Unidos, como Brasil e outros países, nós olhamos marcas como Honda, Yamaha, Toyota, que são bons veículos com certeza, e tem os eletrônicos como Sony e Companhia Limitada. Então, isso é para vocês terem ideia do que seria uma guerra comercial clássica. Agora vamos entrar na questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Na verdade, ela começou muito antes do que está sendo veiculado. O pessoal fala muito de 2018 e tal, etc. Mas na verdade não. Ela começa muito antes. Mas vamos começar com 2018, porque aí vocês já vão entender o que foi o estopim. Como a coisa começou de verdade a ficar grave. Os Estados Unidos, se eu não me engano agora, ele estava com déficit com relação à China em torno de 400 bilhões. Então estava sempre levando esse prejuízo. Então Donald Trump resolveu sancionar a China, os produtos de exportação em companhia limitada. Aí o que ele fez aqui? Ele fez as sanções, colocou tarifas sobre os produtos chineses. Deu mais ou menos 34 bilhões isso aqui. E a questão mais séria é que China e Estados Unidos juntos, eles possuem mais de 40% do PIB. E o que isso acontece? O que isso causa? Causa o efeito cauda de dinossauro. Para onde vira, para onde a cabeça do dinossauro vira, a cauda acerta todo mundo que está atrás. Então aí todo mundo sofre as consequências desse choque comercial entre essas duas grandes potências. Então, Donald Trump impôs as tarifas aos produtos chineses, alegando, quais são as alegações do Trump? Que a China roubou propriedade intelectual, ou seja, os produtos que são fabricados na China. Ele fala que a China praticou dumping de produtos industriais. E fala que a China faz manipulação cambial. Foram essas as acusações feitas. Agora, como a China respondeu? A China respondeu através de tarifar os produtos agrícolas norte-americanos, o que causou também um problema, um desconforto. E agora vamos falar das consequências. O que aconteceu? Várias empresas tiraram suas fábricas da China e começaram a colocar no Vietnã, na Índia, na Indonésia. Deixa eu ver se eu estou deixando alguém de fora. México. Fora os países que colocaram a indústria novamente dentro do seu território nacional. Então esse foi um movimento agressivo, tirando empresas da China. Agora, e a China? Como a China resolveu isso? Como é que ela atuou? A China tirou grande parte da compra que ela fazia dos Estados Unidos
e foi buscar novos mercados. E aí que tem um fato interessante. Um dos mercados que os chineses buscaram foi o mercado brasileiro. Então, enquanto os norte-americanos deixaram de arrecadar 27 bilhões com essa brincadeira, ou seja, os agricultores norte-americanos acabaram saindo prejudicados nessa história, os agricultores brasileiros saíram beneficiados. O Brasil fez mais ou menos 7 bilhões com essa brincadeira. Só que, verdade seja dita, o Brasil não aproveitou bem a oportunidade e poderia ter feito mais. Inclusive, na época, ali em torno de 2018, muito se falava dessa questão da China comprar produtos do Brasil, produtos agrícolas. Ou seja, o Brasil, infelizmente, ele não se preparou para essa sorte que teve, para essa oportunidade que teve. O que é uma lástima, o que é um problema. Porque o Brasil em si, ele teria que agora aproveitar todo esse combate comercial e desenvolver, trazer indústria, fazer indústria, inclusive incentivo para a indústria nacional, para o crescimento dentro do país. Na verdade, o maior incentivo é diminuir impostos, né? Diminui o imposto e deixa o povo trabalhar, que tudo acontece, tudo dá certo. Brasileiro em si é muito criativo. Então o problema hoje do Brasil é isso, uma carga tributária horrorosa, não se prepararam para fazer o que devia ser feito, e aí o brasileiro está aí pagando o pato até hoje, e essa oportunidade não foi aproveitada como deveria. Agora, vamos entender uma coisa para você começar a se preparar. O intuito desse vídeo é para você começar a se preparar, para você começar a cuidar de sua família. Essa guerra comercial, que na verdade é parte da Terceira Guerra Mundial, ela está apenas no início. Apesar que ela é mais antiga e tudo, etc., mas começou a aquecer agora. Então dá tempo sim de você se preparar. E mais na frente eu vou me explicando isso, passo a passo, para você compreender o que eu estou falando. Porque infelizmente o pessoal hoje, eles ficam divagando com questão ideológica e tal, etc., e não entram nos assuntos que deveriam entrar, que é o desenvolvimento do Brasil e a proteção de sua família. São duas coisas que precisam de muita atenção. Então essa questão da guerra está no início e não tem previsão para acabar. Por que ela não tem previsão para acabar? Estados Unidos antes, ele era a superpotência. Era um mundo unipolar. Os Estados Unidos, por si só, ele dava as cartas no mundo. Ele que definia os destinos do mundo. Agora, o que aconteceu? Qual foi o problema? Simples. A China cresceu, mais na frente nós falaremos a respeito. A Rússia está expandindo e cada vez mais poderosa. Isso é um fato inegável. Então, o que está acontecendo na prática no mundo? Estados Unidos está tentando forçar o mundo a voltar a ser unipolar. Ele dá as cartas novamente. Só que Rússia e China estão abertamente expansionistas, aumentando cada vez mais a influência. E tem outra. Não se sabe quem será vencedor dessa história, ou se ao menos vai ter um vencedor. E isso é algo que precisa ser entendido. E isso vai durar anos, anos e anos. Então, mais na frente, a gente retorna para bater esse papo. E hoje esteja ciente, os Estados Unidos, para tomar qualquer decisão que envolve o mundo, hoje ele tem que negociar com China e Rússia. Ele tem que pedir permissão com China e Rússia. Há alguns anos atrás, antes de determinadas loucuras, os Estados Unidos não precisava pedir permissão para ninguém. Ele dava as cartas, ele definia, e não é à toa que moldou o mundo como está hoje. Isso tudo são consequências. Rússia e China seguem com grandes ambições e, pelo que a gente observa,
não há nenhum sinal de desacelerar, de reduzir os avanços que estão fazendo. Agora resta saber se os Estados Unidos vai corrigir as rotas, se ele vai abandonar coisas que não deram certo e abraçar coisas que dão certo. Então, meu povo, sem mais para o momento, eu sou Stanley Colombo, que o Deus de Abraão te abençoe.